Talvez o problema não seja falta de força. Talvez não seja falta de disciplina. Talvez não seja desorganização, nem preguiça, nem incapacidade. Talvez o problema seja mais silencioso. E exatamente por isso, mais difícil de perceber. Talvez você esteja mentalmente exausto. Hoje em dia, quase todo mundo se sente cansado. Mas existe um tipo específico de cansaço que não aparece nos exames, não dói no corpo e não melhora com descanso comum. É um cansaço que se infiltra, que não grita, que não chama. Atenção, ele simplesmente fica. A pessoa dorme, mas acorda cansada. Tira um tempo para descansar, mas não se sente restaurada. Fica alguns minutos sem fazer nada e logo sente culpa, como se parar fosse errado, como se descansar fosse perda de tempo, como se existir sem produzir fosse um problema. Esse tipo de cansaço não vem do esforço físico, vem da mente que não consegue desligar. Você pode estar sentado, parado, aparentemente tranquilo, mas por dentro, algo continua rodando. Pensamentos, preocupações, listas mentais, simulações do futuro, revisões do passado. A mente nunca está realmente em silêncio, e quando o silêncio externo chega, o barulho interno aumenta. Esse é um sinal importante, mas quase ninguém aprende a reconhecê-lo, porque vivemos numa cultura que normalizou a exaustão mental. Estar cansado virou padrão. Estar sobrecarregado virou rotina. Estar no limite virou prova de esforço. Então, quando a mente começa a falhar, quando o foco diminui, quando a motivação some. Primeira explicação quase sempre é pessoal. Eu estou relaxado demais. Eu perdi a disciplina. Eu não tenho força de vontade. Tem algo errado comigo. Mas essa explicação ignora o contexto. Ignora o tipo de ambiente mental em que vivemos hoje. Nunca houve tanto estímulo, nunca houve tanta informação, nunca houve tanta comparação. A mente humana foi feita para lidar com períodos de esforço seguidos de períodos claros de descanso. Mas hoje o esforço é contínuo e o descanso é interrompido. Mesmo quando você não está trabalhando, algo te chama. Uma notificação, uma mensagem, um vídeo, um feed infinito. A mente nunca recebe o sinal de acabou. E quando não há fim, não há recuperação. Além disso, existe uma pressão silenciosa que quase ninguém verbaliza. A sensação constante de que você deveria estar fazendo mais, produzindo mais, aproveitando melhor o tempo, melhorando mais rápido, avançando mais. Essa pressão não precisa vir de alguém específico. Ela se espalha pelo ambiente. Você abre uma rede social e vê pessoas evoluindo, mudando de vida, criando rotinas perfeitas, executando projetos, mantendo constância. Mesmo sabendo que aquilo é um recorte, a mente absorve. Ela compara, ela mede, ela se sente para trás. E comparação constante gera tensão constante. A mente entra em estado de alerta, não porque existe perigo, mas porque existe cobrança. Cobrança para acompanhar, cobrança para render, cobrança para não falhar. Só que viver em alerta consome energia, muita energia. E, quando a mente não consegue mais sustentar esse nível de ativação, ela não quebra de uma vez, ela se defende. Ela começa a economizar, o entusiasmo diminui, a curiosidade enfraquece, o interesse pelas coisas cai, o prazer desaparece. Você continua funcionando, mas funciona no automático, faz o necessário, cumpre o básico, resolve o urgente, mas sem presença, sem envolvimento real, sem sensação de sentido. Tudo vira peso. E isso gera um conflito interno profundo. Porque, ao mesmo tempo que você está exausto, você sente que não tem direito de estar. Outras pessoas aguentam. Tem gente em situação pior. Eu não deveria reclamar. Então você empurra, ignora sinais, normaliza o esgotamento. Até que pequenas coisas começam a ficar grandes.
Responder mensagens cansa. Tomar decisões simples esgota. Começar tarefas parece difícil demais. Não porque você é incapaz, mas porque sua mente está saturada. Imagine tentar rodar vários programas pesados ao mesmo tempo num computador antigo. Ele não quebra de imediato. Ele fica lento. A mente funciona de forma parecida. Quando há estímulo demais, cobrança demais, pouco espaço vazio, ela reduz desempenho para sobreviver. E isso é interpretado como preguiça. Mas preguiça é falta de vontade. Exaustão mental é falta de energia. São coisas completamente diferentes. Uma pessoa preguiçosa não quer fazer. Uma pessoa exausta quer, mas não consegue. E quanto mais ela se força, pior fica. Porque forçar uma mente exausta não gera produtividade, gera desgaste. E desgaste acumulado gera algo ainda mais silencioso: desconexão. Você começa a se sentir distante das coisas, das pessoas, de si mesmo. Nada parece realmente empolgante. Nada parece totalmente ruim. Tudo fica meio neutro. Esse estado não é depressão profunda. Não é colapso. É um esvaziamento gradual. E por ser gradual, quase ninguém percebe quando começou. Só percebe quando já está vivendo assim há muito tempo. Existe também outro fator pouco falado: a ausência de pausas mentais verdadeiras. Hoje, até o descanso é estimulado. Você descansa consumindo conteúdo. Você relaxa olhando telas. Você distrai a mente, mas não a silencia. Isso não é descanso mental. É apenas troca de estímulo. A mente continua ativa, só muda o foco. Descanso mental real envolve tédio, vazio, ausência de demanda. E isso se tornou raro. Muitas pessoas sentem desconforto quando não estão ocupadas, ansiedade quando não há estímulo, culpa quando não estão produzindo. Isso não é normal, mas foi normalizado. Então a mente nunca se recupera totalmente. E quando não há recuperação, o cansaço se acumula, dia após dia, semana após semana, ano após ano, até que viver começa a parecer pesado demais. E, ainda assim, você continua, porque parar parece impossível, porque ninguém te ensinou como, porque o mundo não desacelera. Mas entender isso muda algo importante, muda a forma como você se enxerga dentro desse cansaço. Talvez você não esteja falhando, talvez esteja reagindo a um sistema que exige demais da mente humana. Talvez você não tenha perdido disciplina, talvez esteja sem espaço interno. Talvez você não precise se consertar. Talvez precise se aliviar. Reconhecer a exaustão mental não resolve tudo. Não elimina responsabilidades. Não muda o mundo externo. Mas muda a narrativa interna. E isso é enorme. Porque quando você para de se atacar, quando para de se chamar de fraco, quando entende que esse cansaço tem contexto, algo começa a aliviar. A culpa diminui. A tensão cede um pouco, o peso fica mais suportável, e às vezes isso já é o suficiente para dar o primeiro passo. Não um passo grande, não uma virada de vida, mas um pequeno ajuste. Mais silêncio, menos cobrança, mais espaço, menos autoagressão. Talvez você não esteja atrasado, talvez só esteja cansado demais para correr. E reconhecer isso não é desistir. É começar a tratar a mente como algo humano, com limites, com necessidades, com pausas, porque ninguém consegue sustentar alerta constante sem pagar um preço. E talvez o cansaço que você sente não seja um defeito seu, talvez seja apenas um sinal de que algo precisa desacelerar, mesmo que só um pouco. Talvez o ponto mais difícil da exaustão mental não seja o cansaço em si, mas o fato de que ela muda a forma como você se relaciona com a própria vida. Quando a mente está exausta, tudo perde profundidade. As experiências ficam rasas, os dias se misturam. O tempo passa, mas não marca. Você vive, mas não sente que está realmente vivendo. As semanas passam rápido demais. Os meses escorrem, e quando você olha para trás, parece que nada aconteceu de verdade.
não porque nada aconteceu, mas porque você estava mentalmente ausente, presente fisicamente, ausente internamente. E isso gera uma sensação estranha, como se a vida estivesse acontecendo em outro lugar, como se você estivesse sempre atrasado em relação a si mesmo. Muita gente tenta resolver isso fazendo mais, mudando rotina, criando metas, se cobrando ainda mais, mas isso costuma piorar, porque o problema não é falta de ação, é excesso de exigência interna. A mente exausta não precisa de estímulo, ela precisa de permissão. Permissão para não render o tempo todo, permissão para não melhorar constantemente, permissão para não estar sempre bem. Só que isso entra em conflito direto com tudo que aprendemos. Aprendemos que valor vem da produtividade, que descanso é recompensa, que parar é fraqueza, que desacelerar é perder. Então, mesmo quando o corpo pede pausa, a mente resiste. Ela diz, só mais um pouco, só mais hoje, só até resolver isso. E esse só mais um pouco vira anos. Anos funcionando no limite. Anos ignorando sinais. Anos chamando exaustão de normalidade. Até que algo quebra. Às vezes é o foco, às vezes é o humor, às vezes é o corpo, às vezes é a vontade de continuar. E quando isso acontece, a pessoa se pergunta, como eu cheguei aqui? A resposta quase nunca é um evento grande. É uma soma de pequenos excessos ignorados, pequenas pausas que nunca vieram, pequenos limites que nunca foram respeitados, pequenos sinais que foram chamados de preguiça. Por isso, entender a exaustão mental não é sobre dramatizar, é sobre prevenir algo maior. É perceber que você não precisa chegar ao colapso para justificar descanso. Não precisa quebrar para merecer parar. Talvez o maior erro seja esperar ficar insuportável para se autorizar a desacelerar. Talvez o cuidado comece antes, no momento em que você admite: eu não estou bem, mas continuo exigindo demais de mim. Esse reconhecimento não resolve tudo, mas muda o rumo, porque quando você para de lutar contra o cansaço e começa a escutá-lo, ele deixa de ser um inimigo e vira um aviso de que algo precisa mudar. Nem tudo, nem de uma vez. Talvez só o ritmo, talvez só a cobrança, talvez só a forma como você se trata por dentro, e isso já é enorme. Porque viver não deveria ser apenas aguentar. E talvez você não esteja falhando na vida. Talvez esteja apenas cansado demais para senti-la.